Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao canal Antena Dev. Eu sou o professor José Maria Monteiro, seu host no canal Antena Dev. E hoje o papo é sobre fake news. Você sabe o que é fake news? Já caiu numa fake news, sabe como evitar? Então venha com a gente nesse episódio de hoje. Para falar sobre fake news, nós estamos aqui com a tropa de elite, formada pela professora Karen Beck, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, professora Karen. Oi, tudo bom, pessoal? Estamos aqui também com a professora Joanice Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora Joanice. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aí com vocês. E estamos aqui também com o professor Marcelino Pequeno, Departamento de Computação aqui da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, professor Marcelino. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz em estar participando. Para começar direto ao ponto, eu vou pedir licença às meninas e vou começar perguntando para o professor Marcelino que história é essa de pós-verdade? O que é isso? Nossa, só isso para mim? Bem, isso seria o tema de toda essa nossa conversa. Mas esse foi um termo cunhado, né, o neologismo, né, isso é feito recentemente, né, onde você trata desse fenômeno, muito a ver com as mídias sociais, né, onde você vai tratar desse fenômeno, né, de aparecer muitas versões, inconsistentes, contraditórias, muita coisa ligada à mentira, a falsidades. Isso passou a ser um fenômeno relevante ultimamente. Ultimamente, vamos dizer, nos últimos 4 anos, nós tivemos, foi relevante, né, nas eleições americanas, com Donald Trump, foi relevante na Inglaterra, ocupado na campanha do Brexit, e em vários momentos, inclusive eu acho que aqui no Brasil também. Então é isso. Então, bem geral, para não estender muito, é esse fenômeno, tá, de você, onde você vai para esse pós, no sentido de para além da verdade, onde o que você não está mais tão preocupado com a verdade, e sim com versões. Mas essa é uma história bastante antiga. Eu fico me perguntando se pós-verdade ou fake news não são as velhas lendas urbanas, como aqui no Ceará a gente tinha a perna cabeluda, né? Enfim, mas parece que é diferente agora, né? Pelo menos em termos de dimensão, né? Agora a dimensão é planetária, Zé Maria, né? Atinge muito mais gente, atinge o mundo todo, e com consequências bem maiores. Nós já tivemos, né, eleições presidenciais decididas, pelo menos um dos fatores importantes foi esse. Então, é importante a gente parar para pensar nisso. Bom, eu queria perguntar para a professora Karen, então, o que são fake news? Dá para definir fake news? Então, as notícias falsas, elas existem há muito tempo, né? Então, fulaninho está namorando com a Beltraninha para atores famosos, né? A ideia de que existem notícias falsas, e em particular os tabloides são muito experts nisso aí, né? Em catar notícias que venham trazer algum impacto e que não são verdade, né? Isso são notícias falsas, mas o termo que a gente está usando agora como fake news é que essas notícias, elas não são só no propósito de ganhar público, ou elas não são apenas a minha verdade, mas elas são criadas com um propósito específico para dirigir a opinião de algumas pessoas, né? Então, nesse sentido, elas são um pouco preocupantes, porque não apenas a notícia ela é falsa, mas ela é inserida dentro de um contexto em que leva as pessoas, ou algumas pessoas, a crerem que ela é verdadeira, e ela tem um objetivo justamente ao atingir essas pessoas. E esse que eu acho que é o grande perigo, o grande diferencial da era que a gente está falando agora de fake news, porque também tem tudo a ver com essa pegada de rede social, onde a gente vai formando bolhas, né? E a gente vai tendo as nossas comunidades onde essas notícias falsas, ainda que de uma forma um pouquinho ingênua, né, possam ter seu eco, possam ter seu público e possam ter os seus propagadores também. Então não é uma fofocazinha, né, como a gente tinha no passado, como a gente sempre teve, né?
É uma fofoca bem pensada, né? Bem bolada, né? Uma fofoca bem bolada para fazer estrago danado. Vamos falar disso mais na frente, mas tem quem financia essas fofocas bem boladas, né? É verdade. Agora eu queria perguntar para a professora Jonícia por que fake news se propaga tão rápido, né? Por que a mentira ou o sensacionalismo ele se propaga bem mais rápido, muito mais rápido que a verdade? Olha, essa é uma pergunta que ainda não temos resposta. A gente tem vários estudos que mostram realmente isso, né? A questão de um fake news, de um rumor se proliferando muito mais rápido do que mensagens verdadeiras. Então, assim, uma das possibilidades, né? Eu vou colocar os links depois. Uma é que é a própria velocidade de ação das mídias sociais. Então, através das mídias sociais, a gente consegue uma velocidade na produção de informação. Qualquer um de nós, né, qualquer um usuário de uma mídia social, ele pode criar sua versão da verdade, ou sua opinião, ou inventar um determinado fato, e isso vai sendo proliferado. Então, tem essa questão da velocidade da criação, a velocidade da disseminação, porque uma vez que você coloca na mídia social, o que se tem é muito amplo. Então, fora isso, tem umas questões comportamentais, né? Então, tem um estudo que eu vou mandar o link depois, que a maioria dos americanos consomem as notícias vindas das mídias sociais. Então, a gente já tem assim, um certo viés em termos de como você se atualiza, quando de você é um usuário, né? Tendo em vista que você, na verdade, grande parte da população utiliza como principal canal de conhecimento a mídia social, está mais apto a receber notícias falsas, rumores ou notícias incompletas, digamos assim, né? Além disso, outras questões comportamentais que interferem também é a questão de muitos acreditam no conteúdo que é disseminado por determinado usuário, em vez de checar os fatos, né? Então, é como assim, imagina que eu confie inteiramente no meu pai, eu recebo uma notícia dele, eu acato aquilo como verdade. Então, toda aquela questão de chegar, verificar a fonte, procurar outra fonte de informação para verificar o conteúdo daquilo que você recebeu, isso é ignorado. É muito mais usual em quem está recebendo a mensagem. Então, até teve um experimento interessante que um site, ele camuflou uma notícia médica, tá? E alguns usuários receberam aquela fake news como se fosse da aula ou de outras famosas, digamos assim, e outros de usuários randômicos, né? E o poder, digamos assim, tanto do consumo daquela informação, que as pessoas começaram a dar aquilo, foi tão grande só pelo fato de ter vindo de uma pessoa que, a princípio, aquele usuário confiaria. Então, depois eu mando isso também. Interessante. Né? E, fora isso, tem a própria questão da bolha social, que simplesmente você está ali num cenário, não quer ver a outra possibilidade. Então, se você recebe um conteúdo que, a princípio, tem embasamento nas suas crenças, você simplesmente ignora a outra parte, mesmo que o conteúdo vindo da outra bolha, digamos assim, ele seja verdadeiro. Então, também tem um outro estudo onde eles identificaram umas bolhas, né, e conteúdos trocados por essas bolhas, e faziam o seguinte, olha, o membro da bolha A vai ler o conteúdo transmitido da bolha B. E foi engraçado que isso no contexto de eleições americanas, né, e um cara que era super direita, tal, aquele autêntico americano de direita, ele depois de ler, né, comparar o conteúdo da outra bolha, ele decidiu não votar em ninguém nas últimas eleições. Então, resumidamente, tem essa questão, né? As mídias sociais têm esse poder de tanto de criação quanto de disseminação muito rápido. As pessoas não estão conseguindo digerir todo o conteúdo, então acabam se polarizando, né? Então consumindo muitas mídias sociais,
acreditando de quem recebe esse conteúdo e sendo enviesadas através dessa questão da bolha social, não, assim, perdendo um pouco a capacidade de olhar para outros cenários, né? Ou seja, outra bolha, né? Outros vieses existentes e discernir sobre aquilo. Professora Karen? Então, eu ia dizer que essa questão da confiança, ela veio um pouco dessa noção de a notícia atingir o seu público-alvo, né? O seu público de confiança. Os mesmos mecanismos que a gente acaba usando para recomendar uma notícia legal, um produto legal, né? Alguma coisa bacana que poderia ser de interesse em função de similaridades que você tem com a sua bolha. Essa é o mesmo uso do bem, né? Também é o mesmo mecanismo que faz com que esse conteúdo seja dirigido ao público que tem uma afinidade com aquele assunto e que pode estar impactado por essa notícia, né? E aí, quando a gente escuta alguma coisa que está dentro do nosso sistema das crenças, aliado ao que a Jonice falou, né? De, eu não vou nem confiar as fontes porque veio do meu pai, veio do meu primo, veio né, o meu vizinho, que eu conheço. Mas ele também já estava assim, né? Foi um assunto que me compactou. Então, eu acho que essa noção de chegar a notícia no público que é sensível, aliado a essa noção de confiança, ela é fundamental, é o alicerce fundamental no qual quem espalha essas notícias fakes, né, estão justamente apoiados. Mesmo o sistema de recomendação, que recomenda para o bem, recomenda para o mal, né? Exato, exatamente. Mas tem uma estatística boa aqui, Marcelino, que uma notícia verdadeira, aliás, uma notícia verdadeira, em geral, chega a 1000 pessoas. E uma notícia falsa consegue chegar a 100 mil pessoas. Mas eu acho que isso deve depender, viu, Zé? Não é só exatamente do fato de ser verdadeiro ou falso. É porque há um outro componente, aqui a gente fala muito nas fake news, a história, né, de ser da veracidade. Mas é um outro componente, é o componente emocional, que tanto a Jonice como a Karen já falaram. Então, essa notícia que atinge a 100 mil, porque ela foi produzida com um caráter emocional muito forte, ela foi feita para provocar emoção mesmo, em geral para provocar ódio, que é o pior, né? Mas pode provocar outras emoções, mas o fato é que emocionalmente, isso aqui é importante, o que traz conteúdo emocional, esse sim se propaga muito mais. Você dá uma informação fria, super correta, mas objetiva, ali não repercute, não. Né? Mas se eu faço assim, por isso você mesmo já usou esse termo aqui hoje, Zé Maria, vai ser o uso de sensacionalismo, no fundo tem muito disso, é isso que faz com que tenha um grande efeito. Isso não é novo, né? A gente já tinha aqueles jornais que, se você espremer, saía sangue, né? Não é de hoje. Professora Jonice. A questão da repercussão da fake news, depois eu mando o link também. Tem um estudo, né, que mostra que as fake news no período de eleição do Trump foram muito mais propagadas do que as notícias verdadeiras. Então, aquela fake news que o Papa estava apoiando o Trump, ela teve uma projeção enorme e continua sendo disseminada até hoje, né? Agora, aí vem um questionamento, né? Além desse conteúdo sensacionalista, a minha dúvida é o seguinte: será que essa questão, né, da bolha social, de eu só consumir algo enviesado, porque estamos com muitas certezas? Porque quando você tem dúvida, você procura outras fontes, né? Você procura ouvir outras pessoas, até de opiniões diferentes. Agora, quando já vem algo enviesado, algo com teor, né, que na verdade vai consolidar suas crenças, você não precisa se preocupar em consumir outro tipo de informação. Então, a minha dúvida é o seguinte: será que esses rumores, fake news, ou no carioquês os caôs, né? Independente do nome que a gente for dar, estão se disseminando porque nós perdemos a capacidade de criticar, né? Ou seja, estamos num mundo cheio de certezas. Aí é o meu questionamento. Eu queria perguntar para o Marcelino qual o poder de destruição de uma fake news, né? Olha. Tem como mensurar isso, mano? Bem,
Se não for evidência suficiente a eleição do Trump, o poder, é claro, é o poder da fofoca, cara. O fenômeno em si não é novo, né? O fenômeno em si já existe na sociedade, é da sociedade humana. Isso aí já vem de longas datas. O que é novo é justamente são as mídias sociais. É que agora é o poder de difusão, porque praticamente chega em quase todo mundo. Praticamente todas as pessoas têm acesso a mídias sociais e todos conversam com todas. Então, isso é que faz com que amplie. Tá? Mas é claro que você pode inventar milhões de histórias. Tá? Mas eu vou aproveitar, Zé Maria, a Jonice já começou a tocar o ponto. Será que nós estamos com muitas certezas? Será que está faltando criticismo? Eu diria que o grande debate que fica importante nesses tempos, né, que nós estamos de internet, de mídias sociais, de tudo, é que com tantos meios de informação, com tantas novas opções que nós temos, será que a qualidade da informação piorou ou melhorou? Tá? Me parece, agora vou só levantar logo a primeira, que parece que o excesso de informação tem sido tão daninho quanto talvez a falta dela. Essa questão é interessante porque assim, a má qualidade da informação você pode observar até em programas de grandes redes de TV, né? Então, recentemente, nessas entrevistas do Roda Viva, por exemplo, eu achei terrível com todos os entrevistados. Né? Assim, o baixo nível dos entrevistadores, baixo nível das perguntas, né? Parece que emburrecemos, né? Ou estamos nesse caminho. Mas posso te responder? Pode. Inclusive isso. Para mim, quando a gente fala de realmente fake news, se é verdade ou não, espalha mentira e tal, esse é o lado que menos me preocupa. O lado que mais me preocupa, você acabou de tocar, é o baixo nível dos argumentos, é o baixo nível da qualidade da informação. Tá? Então, se nós tínhamos isso já com a imprensa oficial, vamos dizer que a imprensa oficial, mas se ela já produzia de quando em vez má informação, ela pelo menos tem um certo padrão de qualidade, pelo menos você tem aqueles meios que você confia mais, e você sempre teve esse tipo de divisão. Jornais mais confiáveis e jornais mais sensacionalistas e tal, que aquela informação você nunca deu muita importância. Mas você tinha essa divisão, e realmente na imprensa corporativista, vamos dizer, há uma certa qualidade, há um certo padrão de qualidade, embora haja vieses, elas são politizadas, tem toda uma série de defeitos. Agora, quando você leva isso para mídias sociais, aí é meio que uma terra de sem dono, entendeu? Uma terra de vale tudo. Aí realmente, e o que faz é que aí vem insultos, vem realmente, é muito preconceito, é muita difusão, do que eu digo, de coisas que são negativas, que fazem a qualidade, que tiram o criticismo, tira a qualidade do debate que está acontecendo. Esse, para mim, é o fenômeno que mais me preocupa. Hoje nós estamos sujeitos a um debate de baixíssima qualidade. Isso tem muita consequência. Professora Karen? Eu ia dizer, esses tempos eu participei de uma entrevista sobre fake news e tinha um jornalista. E aí ele disse a seguinte frase, as redes sociais deu voz aos idiotas. Né? Ele disse assim, se eu quisesse fabricar alguma verdade ou dizer alguma ideia totalmente estapafúrdia, no momento em que eu não tinha um meio onde eu pudesse publicá-la tão fácil como é o Facebook, sei lá, digamos que eu acredite que o céu é vermelho, né? As pessoas sempre tiveram suas teorias de conspiração, enfim, de não acreditar na verdade, uma outra verdade, né, etc. e tal. Mas, a menos que ela tivesse um mínimo de credibilidade, de fatos, ela não tinha um poder de propagação, exceto eu ir para a praça pública e ficar gritando, né? Então, no momento que eu tenho tão fácil nas redes sociais de chegar e dizer assim, não, eu acredito que o céu é vermelho. Eu tenho a capacidade de atingir pessoas que têm a mesma, sei lá, vou chamar de falta de discernimento, as mesmas convicções exatamente que eu, por mais estapafúrdias que elas sejam, né? Então, eu acho que ficou mais fácil nesse sentido de disseminar coisas sem conteúdo crítico, de baixo nível, né? Sem qualquer rigor, enfim, deu voz a quem precisava de muito espaço antigamente, um mínimo de credibilidade para conseguir ter
coisa publicada, né? Então, talvez deu voz a todo mundo que queria os seus 15 minutos de fama sem qualquer, enfim, poder crítico. Sempre teve gente que acreditou que a Terra é plana, né? Não é de hoje. Ou que o Brasil vendeu a Copa, né, para a França. Sempre teve gente que acreditava nessas teorias aí da conspiração. Né? Exato. E aí eu acho que tem um outro fenômeno que vai junto nessa ideia de que do debate do baixo nível, de que a ideia já não é mais muito interessante, que isso é tão verdade que você coloca uns robozinhos que vão lá alimentar esse diálogo para ver como o conteúdo dessa ideia não está valendo muito, está muito mais... eu me identifico com este lado de ideia. Né? E, então, sei lá, se você é de extrema direita, e vamos citar exemplos que não são daqui para não dar problema, digamos que você seja super Trump, né? Eu posso lhe dizer 300 fatos ruins sobre o Trump, de assédio sexual, de casos escusos econômicos, de caráter de não sei o quê, você não vai acreditar em mim. Né? Porque você não está interessado no meu discurso. E da mesma forma, se eu sei lá, eu sou Obama doente, né? E você é do outro lado, eu posso te apresentar 300 evidências que o meu mundo vai ser muito melhor, com programa de saúde, e que relações mais cordiais com os vizinhos, enfim, é melhor do que estar sempre em pé de guerra, etc. E tal, e você não vai se convencer disso. E os robôs, eles são a prova disso, né? Eu vou lá, eu coloco um cara que fica alimentando isso aí, eu nem noto, eu acho que é um discurso normal. O pior é a gente estar acreditando num robozinho chinfrim feito na China, né? Professora Jonice queria falar. Só dando, né? Assim, meu ponto de vista, né? Eu acho que o grande problema é a tecnologia. Né? Eu acho que está numa mudança de modelo que a gente está vivenciando e que nós não nos adaptamos a ele ainda. Por exemplo, quando eu era criança, né, década de 80, estou aí revelando minha idade, como é que era, né, o esquema de informação? Você tinha poucas fontes. Então, eu lembro que na minha casa, e na casa de muitos colegas, tinha enciclopédia, né? Barça, exatamente. Que era caríssima, né? E a nossa principal fonte de material acadêmico, digamos assim, eram o que? Os livros, a biblioteca. A gente tinha alguns jornais. Então, era um modelo de ação 1 para N, né? Era quem produzia, né? Investigava, produzia o material e a população que ia lá e consumia. Com as mídias sociais e todo o aparato tecnológico que estamos vivendo e cada vez está evoluindo, a gente está no modelo de criação e disseminação N por N. Né? Qualquer um pode criar o conteúdo, disseminar, mas ainda estamos naquele modelo de consumir 1 para N. Né? Ou seja, você acredita muito na fonte, está recebendo. Então, é um modelo aí que a gente vai ter que se adaptar, acho que vamos levar ainda anos para se adaptar, mas o grande vilão não é a tecnologia. Então, ainda aí um pouquinho mais à frente, né, exemplo dos anos 90, quando surgiram os celulares, né, a popularização dos celulares. O pessoal não sabia usar, porque ainda tinha aquele modelo do telefone fixo. Então, né, tocava, a pessoa atendia em qualquer lugar, né? Independente de ser num cinema, num restaurante, e ao longo do tempo isso foi se adaptando, né? Esse hábito mudou. Então, o aluno liga no sábado à noite, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão da estar com esse novo mecanismo de criação e proliferação N para N é mais uma questão cultural de aprendizado e eu espero que ao longo do tempo a gente consiga se adequar a ela. Até porque, com a própria proliferação da tecnologia, o tipo de rumor, tipo de
informação não confiável mudou de perfil, ele está mais fino. Então, antes, o quê? Era um bilhete, era um texto que você rapidamente conseguia distinguir. Hoje, as fake news, né, elas não se restringem a texto, né? A gente tem fotos manipuladas, a gente tem vídeos manipulados. Então, não sei se vocês conhecem uma ferramenta chamada Face to Face, posso mandar o link, que é muito interessante. É o seguinte, você consegue mudar um vídeo em tempo real. Então, é como se eu estou aqui falando com vocês e o professor, no caso, muda, altera meu discurso e o resultado final é um vídeo produzido o quê? Eu falando, mas com conteúdo de voz de José Maria. Então, repara que essa questão, né, a gente correr e tentar ser e inibir uma fake news, porque a tecnologia sempre vai permitir que novos conteúdos sejam criados de maneiras diferentes. É algo que vai ter que partir, no meu ver, na questão de um novo tipo de educação, da gente se moldar a essa nova realidade. Professora Karen? Eu ia dizer que esse problema tem um filme muito legal que se chama Dúvida, né? Eu posso colocar ali depois. E ele retrata, é um filme de mais ou menos 10 anos atrás, e ele retrata a ideia de uma freira que vive numa paróquia e aí chega numa escola um padre que é um pouquinho mais moderno e ela não gosta daquela modificação do seu ambiente e ela começa a levantar um monte de fofocas, né? E existe uma cena bem interessante nesse filme, onde na missa o padre vai contar uma história sobre o que acontece com a fofoca. E aí ele diz assim, diz que chega a pessoa que fez a fofoca, pediu desculpas, né, pediu perdão, e ele diz assim, não, você pega um travesseiro de pena, você vai para o alto do telhado, você espalha, rasga o travesseiro todo e espalha, né? Ela voltou e aí diz, agora eu quero meu perdão. Eu disse, não, agora você vai e você junta todas as penas que você espalhou ao vento. Acho que é bem interessante olhar essa cena e essa metáfora, porque ela é mais violenta ainda, o poder de propagação dessas mentiras, enfim, o poder devastador que isso aí tem na vida das pessoas. Porque se eu posso chegar e fazer um vídeo que modifica exatamente o que eu estou dizendo, né? Alguém em algum momento sempre vai resgatar e vai trazer isso à tona anos depois e mais anos depois, e aquilo nunca vai embora. Então, até uma dica aí para a galera, cuidado com o que vocês colocam hoje, que parece engraçado, né? A nova geração é uma nova geração que tem que ter cuidado com a perfeição, né? Porque ela está registrada de todos os lados, o tempo todo nas mídias sociais. E aquilo volta e se espalha como se fosse verdade. Não são fake news, mas está lá registrado da mesma forma. Tem o caso da Fabiane, né? Que acho que foi em São Paulo, que foi brutalmente assassinada, que os vizinhos espalharam, né, a notícia de que ela tinha matado uma criança num ritual de magia negra e ela foi linchada pela população e depois descobriu que não tinha nada a ver, né? Era só fake news. Exato. Marcelino queria comentar. A Jonice, né, falou assim, acho que o problema é com a tecnologia. E acho que no final até ela até já chegou em coisa mais próxima de mim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o problema é a sociologia. Entendendo? O problema está na sociologia, o problema está na educação. A questão é que o bom diálogo requer pessoas educadas e nós chegamos a... Claro que tem a ver com a tecnologia, mas o que acontece é que a tecnologia, ao alcance das pessoas, chegou antes de nós termos essas mesmas pessoas minimamente educadas. Eu acho que é por isso que tem a ver com esses debates de baixo nível, essa falta de criticismo. Porque nós não temos pessoas educadas, naturalmente, elas levam uma boa argumentação. Mas você tem, então, pessoas se comunicando, mas com grau de educação ainda muito baixo, qual a qualidade dessa comunicação? Essa que nós estamos vendo. Então, há um fenômeno sociológico de um problema de educação gravíssimo. E quando eu falo de educação, não é só no Brasil, que é mais grave ainda que os outros, mas se você olhar o primeiro mundo também. Essa é uma questão muito, assim, não quero nem me soar elitista, mas a verdade é que você pensar nas pessoas em geral, as pessoas em geral têm um nível de pensamento muito primário.
Eu acho que é isso que está se revelando nesse atual momento. A pós-verdade, as mídias sociais só fazem deixar, né, muito claro aquilo que já está nas pessoas. Tá? Simplesmente agora está aparente, está todo mundo conversando aquilo que elas pensam. E se você for olhar a qualidade do que as pessoas pensam, infelizmente é muito baixo. Isso é muito grave, né? Isso tem a ver com a educação. E eu estou muito preocupado, não sei se é um dos teus temas aí, Zé Maria, com a questão da democracia. Eu acho que a democracia corre risco com isso. Mas a Joanice quer se defender antes da gente falar da democracia. Não, só para deixar claro, eu não estou culpando a tecnologia, não. A tecnologia não tem nada a ver com isso. Eu estou criticando a maneira como nós nos comportamos diante dela, tá? Então, assim, a tecnologia não é culpada, não. Eu insisto que para muitas coisas a mesma tecnologia que serve para o bem, que é legal, é a mesma tecnologia que serve para o mal e para esse tipo de comportamento. Tecnologicamente, exatamente a mesma coisa. O algoritmo de recomendação é o mesmo, né, professor? Exato. Mas aí eu queria perguntar para a professora Karen, tem como a gente se proteger das fake news? Tem como a gente identificar a fake news? Quais são as dicas, né, eu sei que tem muitas, de como identificar uma fake news? Olha, a primeira coisa é ter senso crítico, que a gente já falou, né? Quando a gente vê um filme, às vezes aparece, discurso do fulano, ou vem só o título da imagem e a gente se choca, né? Sei lá, a professora bateu na criancinha. Como assim bateu na criancinha? E aí, então, é bom a gente clicar ali e ver se realmente qual foi a fonte que disse que a professora bateu na criancinha, se é um jornal de verdade, porque às vezes manipula, então vai dizer que, sei lá, é de um jornal, parece que é de um jornal bem conhecido e na verdade é um site falso. Então eu acho que tem que ter um pouco esse cuidado. Outra coisa que eu acho que a gente tem que olhar são as datas, né? Porque às vezes assim, a professora bateu na criancinha e a gente propaga aquela verdade. E aí, quando a gente vai olhar na data, diz assim, não, mas já apareceu um processo, já foi esclarecido que ela não bateu na criancinha, já foi provado que, na verdade, foi o coleguinha. Então, a gente tem que estar muito ligado e ter esse senso crítico para tudo, porque até sem querer a gente pode divulgar uma coisa, participar dessa corrente do mal. Então, eu acho que poder crítico, olhar a fonte, olhar a data. Olha, às vezes com 2 minutos e 2 cliques a gente chega na verdade, não é difícil, é a gente querer. E assim, por mais que você goste da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, da sua turma de amigos, eles não são a única fonte de interesse. Professora Joanice, quais são suas dicas aí para identificar as fake news? Não, eu, no caso, só reforçaria aí o que a professora Karen falou, a questão da gente consultar mais de uma fonte, né? Então, além de tudo isso que ela falou, eu gostaria de reforçar a gente procurar aquele conteúdo diferente. Depois eu mando uma pesquisa interessante, que muitos americanos... É bom que a gente fala, né? O problema dos outros, o erro são os outros. Então, só para ilustrar, muitos compartilhavam conteúdo de sites, de fontes que eles sabiam que eram enviesados, mas eles acreditavam que aquele conteúdo não era enviesado. Então, é como se eu, né, assim, utilizasse um jornal de extrema esquerda, né, e aquele leitor, ele, apesar de saber que ele é de extrema esquerda, ele acha que aquele conteúdo é um fato, não está enviesado, um conteúdo, inclusive, imparcial. Então, uma maneira de a gente sair dessa miopia social é exatamente consultando em outras fontes. Isso é muito importante. Ainda mais, como o professor Marcelino falou, né, nesse período aí de eleições, não só no Brasil, mas de toda a América Latina. A gente sabe que o que é feito em qualquer país desliga, né? Nós somos muito atrelados, não só economicamente, mas em N fatores. Essa questão da divulgação de informações incorretas, elas decidem eleições, elas atrapalham questões democráticas. Então, é muito importante a gente olhar diferentes fontes. Marcelino, suas dicas aí, o que é que você usa para identificar uma fake news?
Eu uso a intuição, antes de mais nada. Tá? Mas eu vou dizer por que eu falo isso. Eu acho que as duas professoras já falaram muito bem. O principal mecanismo que faz, né, a propagação das fake news é você imediatamente você já compartilha, né, o compartilhamento imediato. Você mal leu, às vezes nem leu, às vezes leu mal, e checar então nunca, e você já vai passando à frente, né? Então, por exemplo, eu sou nas minhas redes sociais, né, dos grupos do WhatsApp, eu sou o chato, porque você recebe aquelas frases do Fernando Pessoa, do Shakespeare e tal, de cara, não é o Fernando Pessoa, não é porque eu saiba tudo que o Fernando Pessoa escreveu, mas você lê pelo conteúdo, não, o Fernando Pessoa não diria isso. Aí eu me dou o trabalho, lá vai eu, o chato, entrar na internet atrás do e tal, realmente não é do Fernando Pessoa e assim vai. Então eu faço isso nas redes que eu participo, nesse grupo que eu participo, eu tenho conseguido um bom efeito, as pessoas pararam de colocar essas coisas com os autores, tá entendendo? Porque eles sabem não, aquele chato vai pegar no meu pé, tá? Mas assim, então, mas certamente é isso que a gente já compartilha sem checar, tá? E outra coisa é que realmente tudo é questão de senso crítico. O problema é que se as pessoas já tivessem senso crítico, eu acho que o problema nem aconteceria, tá entendendo? Então, muitas vezes você compartilha, a gente está muito falando disso, que é aquela pessoa bem intencionada que está sendo enganada por notícias falsas que elas estão recebendo. Mas você tem que ver, e aí funcionando das eleições mais ainda, é que hoje há uma indústria da notícia falsificada, tá entendendo? Então, são profissionais. Os caras ganham dinheiro para fazer isso. E para fazer isso muito bem feito, tá? Então você não é só uma conversa né, entre inocentes, não. Muito pelo contrário, é entre profissionais que têm como função justamente espalhar essas coisas. E eles são remunerados por isso. Quanto mais gente ele atingir, mais ele ganha. O Marcelinho antecipou uma discussão importante, que era uma pergunta que tinha lá na frente, mas eu vou trazer logo. Quem financia fake news? Porque a gente já viu que fake news não é uma fofoquinha, é um negócio que está bem elaborado. Alguém alterou um vídeo, alterou uma foto, construiu um discurso, colocou emoção para atingir um determinado grupo de pessoas. Tem dinheiro envolvido. Tem robôs da China ou russos para divulgar essas notícias. Agora tem perfis híbridos, né? Tem pessoas que controlam perfis e robôs também junto desses perfis para tornar o perfil mais difícil de ser detectado como um perfil fake. Né? E aí o Marcelino já tocou, vou mandar a bola para ti, Marcelino. Quem é que está financiando isso? Tem como a gente ter uma intuição? Não. Em termos de política, que é o que eu me preocupo mais, em termos de política é muito claro. Né? Em termos de política, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha a Breitbart News, que era uma empresa contratada para fazer isso. Essa agora, aquela do escândalo lá do Facebook, aquela do escândalo do Facebook, eu estou sem o nome dela agora. Os professores devem saber. Essa aqui que pegou a identidade. Isso. Então, são empresas, são empresas que vendem marketing político. Tá? Então são setores privados mesmo, são agências com essa função. E, além disso, quando você fala em termos de eleições, há governos também. Por exemplo, a grande suspeita é que o governo russo foi o grande patrocinador das fake news para a eleição americana lá do Donald Trump. Essa é a grande acusação que o Trump está tendo que responder. Tá? Então, há governos, há empresas, então as fontes, quando se trata de política, não são tão ocultas assim, não. Tem algumas agências que ajudam a identificar fake news. Agência Lupa, agência Aos Fatos. Tem como usar essas agências? Isso hoje tem sido usado? É factível? Assim, eu acho que as agências têm um papel muito importante, mas eu acho que não devemos confiar só nelas, né? Primeiro porque recentemente teve uma dessas agências que publicou uma fake news, né? Que é negócio do Papa, né? A agência que era para detectar fake news estava publicando uma fake news. Né? Exatamente. Então, primeiro ponto, porque não devemos acreditar apenas nessas agências. Primeiro que o material produzido é muito maior do que a capacidade dessas agências. E como a questão da validação de um serviço pago pode ser enviesado. Então, vamos pegar o contexto
político, né, que o professor Marcelino chegou a comentar, que é uma grande preocupação de toda a América Latina esse ano, o que não impede, por exemplo, um determinado partido político pagar uma agência para, de repente, só validar determinado conteúdo, direcionar esse tipo de validação. Então, tem esse questionamento. Assim, só quero deixar, estou dizendo que elas façam isso, mas é passível, porque é um serviço contratado. Tá? Por outro lado, assim, elas produzem também um serviço interessante, né, que, inclusive, junto com outras questões computacionais, podem auxiliar novas tecnologias para identificar a acurácia dessas informações, né? Então, um aluno meu fez até um protótipo interessante, que ele importa base de várias agências, né? Então, ele fez tanto um site quanto no Chrome, que, vamos supor, você está lendo uma notícia, está com alguma dúvida, você seleciona, né, esse texto, e ele vai procurar exatamente nessas bases se já foi um conteúdo validado ou não. Então, muito desse conteúdo, aliás, quem tiver interesse, o nome é Fakepedia, eu posso depois mandar aí o link. Muito desse conteúdo validado, ele pode ser utilizado tanto como input de alguma tecnologia, né? O Google também está dando se as notícias já são checadas, é interessante, baseado em mecanismos de validação, mas não é o único recurso, não deve acreditar inteiramente neles. Tem um projeto muito interessante da UFMG, né? Eleição Sem Fakes. Exatamente. Bem interessante. Então, esse projeto da UFMG, ele é bem interessante. São vários mecanismos, na verdade, é um conjunto de mecanismos, porque eu acho que justamente ele contempla essas múltiplas dimensões que caracterizam fake news, né? Então, ele é composto de coisas como, por exemplo, um monitor de anúncios lá no Facebook. Então, você consegue coletar todo mundo, ou quem é quem é que está inserindo os seus anúncios no seu browser, na sua rede social, etc. e tal, e te permite, então, verificar a quem que você é vulnerável. Existem recursos que a gente consegue, então, que eles também estão explorando, que são recursos entre esse conteúdo ser humano, né, produzido por um ser humano, ou ser justamente uma resposta meio pronta. Então, existem detectores desses conteúdos, né, se são bots ou se são humanos. Aquilo que a Janice já falou, né, da Fakepedia, eles chamam de notícias lado a lado, por exemplo. Então, isso significa que para cada notícia vai tentar mostrar a mesma verdade de diferentes fontes. Então, isso mostra que, por um lado, não é só o conteúdo propriamente dito, mas a forma de publicação do conteúdo, as características que a gente já pode reconhecer, que são características de publicação propriamente dita. Isso não são esforços isolados. A PUC do Rio Grande do Sul, recentemente, também publicou um app, né, que tenta ir nesse sentido de detecção. Então, são vários os mecanismos que são colocados. Também eu acho que vale a pena a gente dar um crédito à mídia que tem se preocupado em verificar. Ontem eu estava olhando a Band News, por exemplo, e se propõe a pegar cada um dos conteúdos e fazer 3 checagens. A Folha de São Paulo, ela está estimulando que as pessoas digam assim, se você recebeu isso, a gente está falando muito de rede social, mas a gente esqueceu do WhatsApp, né? E o WhatsApp, eu acho que ele é mais terrível ainda. Eu tenho uma amiga que é diretora de escola e diz que a vida dela modificou, a dinâmica da escola modificou completamente desde que as mães têm o WhatsApp. Diz que aí é uma fofocalhada, as coisas escalam tão rapidamente, e eu acho que isso também tem que se considerar no fake news. Então, a Folha, por exemplo, ela diz assim, mande para nós todos os WhatsApp que você tem recebido e que você acha que são fake news. Só que, como bem destacou a Janice, isso não escala, né? Ou seja,
num grande volume, a gente não consegue checar tudo. Então, daí a importância de olhar todos esses diferentes formas de conferir através de mecanismos de aprendizado supervisionado, deep learning, criar padrões de publicação, enfim, que possa fazer isso de uma forma automática. E a gente está chegando lá. Era isso que eu ia perguntar, que eu estava curioso, que tipo de tecnologia tem sido usado, né, para detectar as fake news? Tem processamento de linguagem natural, deep learning, o que é que vocês têm usado? Eu sei que as duas gostam do tema. Começar com a Karen, o que você tem usado, né, nessa linha, ou tem visto aí que é mais promissor de termos de tecnologia para detectar fake news? Então, um aprendizado que a gente chama de aprendizado supervisionado, né, que é pegar uma grande coleção de dados e aprender regularidades dessa grande coleção de dados. E a partir disso a gente pode ser o que a gente chama de aprendizado supervisionado. O deep learning nada mais é do que você ter uma rede neural de várias camadas e que é muito eficiente quando a gente está trabalhando com grandes volumes de dados. E aí você pode procurar todo tipo de regularidade. Pode ser regularidade, o que a gente chama de padrões linguísticos, né? Então, esses bots a gente descobre por padrões linguísticos. Como é que eles escrevem de tal forma que você consiga detectar que esse comportamento não tem nada a ver. Então, por exemplo, um bot nessas discussões políticas, ele normalmente não fala nada que tem a ver com o assunto. Ele entra só para xingar, né? E deixar aqueles que estão discutindo sobre o padrão, sobre o assunto propriamente dito, ficar brabo. Pode parecer só uma pessoa que é meio sem noção, né? Mas ela está ali para indicar e aí o bot faz. Então, isso dá para descobrir esse tipo de regularidade tanto no padrão que é falado do xingamento, como no padrão da sequência, ou seja, está se falando de um determinado tópico, então aí tem mecanismos que a gente chama de descoberta de tópico, e daqui a pouco não se fala nada, só se xinga em alguma coisa, né? Depois, do ponto de vista de lado a lado, a gente tem essa necessidade de buscar informações que sejam diferentes pontos de vista da mesma notícia. Então, aí a gente precisa de toda essa parte que a gente chama de clustering ou descoberta de tópicos para descobrir, né, todos os documentos, a gente tecnicamente chama de documento, né, mas todas aquelas publicações que possam ser eventualmente sobre esse mesmo tema e criar grupos de coisas, características que são similares. E muito mecanismos de propagação nessas redes, né, no poder de alcance das redes. Muitas vezes tem a ver também com o padrão de publicação e descobrir eu mando para a Jonice, a Jonice manda para o Zé Maria, né? Então, nesses grafos de publicação, descobrir as formas de inserção e de multiplicação disso aí também pode ser uma forma de detectar essa anomalia. Professora Jonice, o que você tem usado aí? A gente tem usado uma questão de padrões de texto, né? Ou seja, normalmente esses rumores, né, fake news, eles têm um certo padrão, então normalmente são textos longos, não vou falar a maioria aqui, senão o pessoal muda, né? É uma caçada aí. Não é gato e rato aqui, né? Exatamente. Então, assim, existem já vários trabalhos, inclusive os primeiros que começaram nessa questão de identificação de rumores, foram por essa trilha, né? Padrões na escrita do texto. Normalmente tem excesso de caixa alta, por exemplo, existem erros de escrita, textos muito longos, nunca tem a fonte, o primo da irmã do marido da minha tia falou que ouviu, né? Então, existem padrões na maneira como você escreve o texto. A outra alguns padrões também do usuário que está disseminando ou que criou aquele conteúdo. Então, características do tipo a quantidade de interações por dia, a de seguidores e seguidores que ele tem. Quando eu digo ele, é o usuário. A idade dele na mídia, então se ele é um usuário que criou uma conta recente, provavelmente não é muito confiável. E os horários que ele trabalha, então se é um usuário que nunca dorme, né, é um determinado exemplo, ou então que só manda conteúdos
digamos assim, conteúdos que vão acirrar ânimos em horários de pico, também você observa essas questões, né? E é o comportamento da mensagem então, além da característica, né, da disseminação, o quanto de interações ou ideias, opiniões polarizadas ela está gerando, a gente também analisa essas questões. A pergunta que não quer calar é: será que algum dia ou em breve eu vou ter um aplicativo no meu celular que quando chega uma mensagem no WhatsApp ele já alerta para mim se é uma fake? O Marcelino queria esse aplicativo. Esse eu adoraria, mas não acredito nisso não, Zé. Eu não acredito nessa coisa. Agora acredito realmente que a IA não é capaz, Marcelino? Não, tu é querendo demais, né? Tá querendo demais. Mas as pessoas já estão utilizando a inteligência artificial, estão usando o Deep Learning para fazer isso. Eu acho que muita coisa se consegue. Vai se conseguir, mas essa coisa, nada na vida é assim preto e branco, né? Nada assim tão fácil, tão simples. Não tem essas coisas que a gente gostaria que tivesse, tá entendendo? Geralmente elas não têm. É melhor a gente pensar. Olha, pensar ainda é o melhor remédio. Boa. Professora Karen. Eu ia dizer que eu concordo, né, inteiramente. Pensar é o melhor remédio. Eu acho que é o melhor detector de fake news que tem. Mas mesmo assim, eu sou um pouco mais otimista, né? Porque na medida em que a gente vai descobrindo esses padrões, a gente é capaz, inclusive, de ficar moderando. O Facebook, por exemplo, tem feito grandes esforços nesse sentido contra determinados conteúdos. Por exemplo, todo conteúdo que visa estimular o suicídio, por exemplo, ele já tem uma série de algoritmos específicos que eles não deixam nem publicar. Por exemplo, dos jovens que são anoréticos, por exemplo, e que uma coisa é você, enfim, ficar sarada, emagrecer, ficar bonita num biquíni, né, etc. e tal, e outra coisa é você incentivar realmente a anorexia. E esses sites já têm esses detectores de conteúdo, não deixam nem publicar. Então, eu sou mais otimista nesse sentido, que os padrões vão sendo descobertos. Como a Junice falou, os padrões vão sendo descobertos e, ao serem descobertos, eles vão mudando os padrões. Mas isso significa, né, que... O sistema é foda, né? O sistema se reinventa. Mas eu acho que ele é viável, né? É fácil. Todas essas técnicas que a Junice falou ali, elas já apareceram quando a gente tinha... Por isso que eu insisto um pouco que são as mesmas técnicas para o bem. A gente acha legal comprar uma coisa, ir para um lugar, reservar um hotel e olhar aquelas revisões para basear nossas compras. Pois é, mas tem fake reviews também, né? E tem toda uma área que, olha, já tem 20 anos de idade, que é para detecção de revisões que são falsas. E elas apresentam mais ou menos os mesmos padrões que a Janice falou. Nunca eu fui nesse restaurante, nós fomos nesse restaurante, nunca aditivos leves, sempre assim, é maravilhoso, era excepcional, sempre tem um tio, uma prima, um não sei o quê, tem padrões de postagem, é a mesma pessoa que posta 500 revisões no mesmo dia, ela não pode ter ainda 500 restaurantes ao mesmo tempo. Então, inclusive, existe o que a gente chama de transferência de conhecimento, ou seja, aquilo que a gente já sabe sobre moderação de conteúdo, sobre postagens, a gente consegue transferir para outras áreas. Então, eu sou relativamente otimista de que, tecnologicamente, é possível a gente detectar os fake news. Voltando àquela fala lá do início da Jonice, né, em termos de comportamento, eu não sei se nós vamos conseguir coibir aqueles que são ingênuos e aqueles que fazem isso de propósito, com propósitos escusos financeiros, vaidade, ou seja lá o que for. A parte humana a gente não garante, mas a tecnologia está sempre atrás. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente foi denunciar no Facebook aquelas postagens que claramente são fake news, e são postagens que estimulam ódio, que estimulam... eu comecei a denunciar, né? Não sei se o quão efetivo é esse esquema de denúncia do Facebook. Vocês têm usado? Vocês recomendam?
Só para lembrar uma notícia que eu vi essa semana, né, que o Facebook já está Primeiro, eu quero dizer para as professoras que eu concordo inteiramente que há um serviço que a tecnologia possa fazer na detecção de fake news. O que eu quis dizer que eu não acredito e sou cético é nessa ferramenta perfeita que o Zé Maria solicitou. Agora, que muito trabalho está sendo feito e precisa ser feito e com alguma efetividade, sim. Eu também sou de inteligência artificial e eu acredito demais nesses métodos. Isso aí não. O meu ceticismo não vai a tanto. Eu só não acho que a ferramenta ideal chegará. Mas então, quanto ao Facebook, então o Facebook já tem agências, não é nem exatamente só os algoritmos, agências humanas já, né, de detecção de fake news, dessa coisa, principalmente quando conteúdos são políticos. Engraçado, já estão fazendo isso no mundo todo. E o Brasil foi o país que mais reclamou desse serviço, porque eles começaram a cortar. E quem no Brasil? A extrema-direita. É muito engraçado. A extrema-direita foi quem mais se rebelou, dizendo, não, é porque esses seus revisores são todos esquerdistas, são todos... E aí vai. Mas foi engraçado isso, que, né, que o que a gente mais chiou foi aqui no próprio Brasil. Marcelino, qual foi a fake news mais absurda que você já ouviu aí? Já chegou? Não, sei lá, não tenho a menor ideia, já vi coisa demais. Não tenho como catalogar, não. Eu passo essa daí, eu passo. Joanice. Só voltando um pouquinho, né? O fake news mais que eu assisti, que é realmente cada um pedrada, assim, que a gente bota em dúvida a questão da humanidade, mas só voltando a essa questão, se a gente vai conseguir, né, ter um algoritmo, um aplicativo que detecte, eu acho que realmente vamos conseguir sim, né? A gente atualmente detecta emoções, se a pessoa está bêbada, se não está, né? A gente detecta tanta coisa. A questão de um conteúdo aí duvidoso é só questão de tempo. Mas eu particularmente gostaria que a solução fosse eliminar esse conteúdo. Eu gostaria que esse aplicativo, esse conjunto de algoritmos, mostrassem, né, que é um conteúdo inconsistente, me mostrasse por quê, ficasse, né, ou seja, eu conseguisse rastrear aquela inferência. Porque desde o motivo que uma vez o conteúdo é eliminado, eu não sei por que foi eliminado, até mesmo eu desconheço a existência daquele conteúdo, a gente, que eu digo, os seres humanos, perdem a capacidade de pensar, né? Comandados aí por quem está financiando de serviço. Então, é meu grande questionamento. Eu não gostaria de excluir tais conteúdos, eu gostaria de entender por que são considerados inconsistentes. Em relação à denúncia, antigamente eu gostava muito desse esquema de denúncia, apoiava tal, mas eu comecei a ver o conteúdo maléfico, né? Então, assim, no meu Facebook, quem é meu amigo nessa mídia vai ver que, se hoje a gente vai falar assim, Joanice é louca, né? Porque eu tenho amigos de mais diferentes opiniões e deixo de propósito, exatamente para saber o que está rolando. Então, eu já vi vários tipos de organizações, vamos supor, um conteúdo é feito, não necessariamente ele é fake, tá? Mas ele vai contra algum ponto político ou religioso de um grupo de pessoas. E essas pessoas se organizam para denunciar esse conteúdo, para que ele seja tirado e a página excluída do Facebook. Então, essa questão de denúncia bem virou uma arma nas mãos de pessoas que querem usá-la de uma maneira para realmente evitar algo que não é a favor dos seus conceitos religiosos, políticos e etc., né? Ou seja, tudo que é fora da sua bolha seja evitado de ser disseminado para outras pessoas. Então, existe esse mau uso da... Uma pergunta que é em questão, que é a questão da qual fake que mais me deixou arrepiada, né? Existiram muitos aí que fizeram com que eu perdesse simplesmente a fé na humanidade. Um desses foi o caso de São Paulo, né? Que a menina, ela foi gravemente, foi espancada, foi uma coisa assim, sem palavras, né? Amarraram, espancaram e ela veio a falecer exatamente porque teve esse rumor de que ela sequestrava crianças para rituais satânicos, e foi provado que
não era o caso, né? Teve também aquele caso nos Estados Unidos que teve o rumor aí que uma pizzaria, se não me engano, em Washington, ela tinha uma rede de pedofilia associada e chegou um louco atirando em todo mundo na pizzaria, né? Mas o mais recente foi o caso da Maria, aqui no Rio de Janeiro. Independente da questão política, né? Se eu sou a favor ou contra o que ela pregava, ou se eu sou a favor ou contra o partido, né? É a questão do humano. E acho que até por eu ser do Rio de Janeiro e estar vivenciando isso, não só pelas mídias sociais, mas ouvindo isso, né, diariamente, foi algo muito perturbador, assim, né? A quantidade de notícias falsas, de moralização que fizeram. E você vê que coisas elaboradas, né? Não só texto, mas vídeos, mais fotos. Então, realmente isso me chocou muito, porque é um assassinato e, mesmo assim, as pessoas criam esse conteúdo como meio que torcendo que esse assassinato não seja desvendado, não seja solucionado. Então, isso realmente me entristeceu e me chocou demais. Eu fiquei triste já com essa pergunta, depois desses dois casos, né? Eu acho que todos esses casos que são citados são casos de dia a dia, né? Ontem mesmo estava na mídia casos muito semelhantes na Índia por conta de alguma denúncia feita por WhatsApp e que eu acho que puxa um pouco esse lado animal das pessoas. Mesmo quando eles não escalam dessa forma, que são coisas bobas, eu acho que todos eles são marcas que são muito fortes na vida das pessoas, ainda que eles não sejam impactantes, como casos de morte, casos de falência, casos de denegrir a memória de pessoas que são tão importantes, né? Então, às vezes, até coisas bem bobas que envolvem adolescentes, envolvem pessoas honestas, mas que é muito complicado. Eu ouvi dizer que não sei o que eu ouvi dizer que não ouvi dizer, então eu estou comentando e aumentando essa thread e já divulgando e já compartilhando, esquecendo que por trás daquilo tem um ser humano. Então, isso é uma coisa muito chocante. E que é o dia a dia das pessoas, é a humanidade, como disse a Janice, e isso é muito triste. A gente precisa de gente com mais empatia, com mais sentimento, não precisa de redes sociais. Eu gosto de divulgar causas, sabe? Ajuda as crianças da Síria, ajuda os refugiados, por favor, ajuda a mudar essa política de ódio que a gente está vivendo. Sabe, eu acho que serve para isso as nossas bolhas, nossa capacidade de repercussão, nossos robozinhos deveriam poder servir para isso. Mas fora esse drama de grandes proporções ou de pequenas proporções, mas que são de grandes proporções na vida de cada um de nós, eu acho que a que mais me chocou foi eu não acreditei, mas o Papa está do lado do Trump. Sabe? Eu não sou exatamente... Vamos falar de fake news mais engraçadas, né? Essa aí eu acho assim, não exatamente por ser igreja católica, mas pelo que ele representa, como uma renovação, né, na fé católica. Foi muito engraçado. Em 2 segundos você destrói isso aí, mas que deve ter dado um choque em muita gente, deve ter dado. Marcelino. Só um pequeno adendo, realmente, só para dizer que realmente esse discurso de políticas de ódio, esse discurso de ódio aqui realmente, para mim, né, essa coisa que demonstra, que solta o lado animalesco do ser humano, essa descrença da humanidade, né? Que você fica, como é que o ser humano... O ser humano é aquela frase do Shakespeare, né? Capaz das melhores coisas e também das piores, né? Ele tanto brilha para um lado como para o outro, né? Então, o ser humano vai de um extremo ao outro. E infelizmente, né, quem tem visto, né, na propagação desse lado mais bestial do ser humano, com uma evidência bem maior do que mesmo o outro lado. Então, isso tudo realmente me dói, me choca. Qualquer linchamento, tá? Tanto linchamentos físicos, então, que é horrível, mas linchamentos morais,
já são suficientemente, né, danosos. Então, toda essa coisa ligada, então, eu diria, tudo que é ligado ao ódio, isso realmente é um discurso que, né, abominável. Né? A Jonice tocou num tema importante, que era a questão da quando a gente denuncia, né, o malefício que pode surgir dessa denúncia. E aí, voltando um pouco a esse assunto, acho que tem coisa pior ainda, né? São os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional para, sei lá para quê, não consigo nem entender a ideia de quem propõe esse tipo de coisa, mas para regular o que se publica nas redes sociais. Marcelino, quer comentar sobre esses projetos? Eu quero comentar pelo projeto do bem. Tá? Eu acho que nós tivemos muita sorte de termos tido o marco da internet, pré-impeachment, toda essa onda negativista que viu no Brasil. Eu acho que aquele marco hoje não teria condições de passar, mas esse marco garantiu a neutralidade da nossa internet, garantiu leis mais idôneas, um processo, eu diria, mais democrático, mais igualitário, né, com menos, inclusive, influência do poder econômico. Então, assim, nós tivemos muita sorte de termos o marco antes dessa onda, né, de baixa astral que nós vivemos no país. Porque, na menor dúvida, né, nós não estamos falando aqui de política nem nada, mas que nós estamos vivendo, né, uma quadra, né, desde 2014 até agora, 2018, das mais tristes da história do país, não há a menor dúvida. Então, se aquela lei não tivesse passado naquele momento, nós estaríamos hoje muito em condições bem piores que nós estamos. Eu concordo com o que ele disse, sabe? Porque, só dizendo assim, mas não tem o que discutir. Esses caras não têm o que discutir e vão inventar alguma coisa para desfazer depois, porque normalmente é inútil e inconstitucional. Então, galera, eu acho assim, vamos votar bem, tá? Vamos votar bem, vamos renovar. Tem um sitezinho muito útil lá que se chama Ranking Político. Vai olhar lá o seu candidato, por favor. Tem muita gente dando informação para você votar bem. Pelo amor de Deus, vota bem, galera. Eu vou dar uma dica também para os nossos nobres deputados e senadores, né? Pensem melhor um pouquinho antes de propor um projeto de lei. Consulte os especialistas assim, no tema, né? Não custa procurar a professora Karen, aí pede um aconselhamento, procura a Jonice, né? Porque eu botei um ponto aqui de pauta, mas não dá nem vontade de falar desses projetos, né? Realmente. Jonice, se você quiser, mas se não quiser, fique à vontade. Não, só complementando, eu preferia que todo esse dinheiro fosse investido para outras coisas, mas do jeito que está, coibir qualquer tipo de conteúdo é censura, e a gente sabe que censura nunca é benéfica. Então, eu fico pensando, existem soluções bem mais práticas e eficazes, por exemplo. É tão eficaz um certo conteúdo ali tem um teor de ódio ou não? Será que é isso para o usuário? Teu conteúdo aí tem um viés de ódio, você se responsabiliza por isso? Isso, para mim, é muito mais eficaz ficar criando leis de, sabe, tentar tirar conteúdos, porque nada mais é do que censura. E eu sou contra a censura. É isso. Ano de eleição. Estamos no ano de eleição. Qual o risco das fake news para a democracia, principalmente esse ano, Marcelino? Ok, só que eu não vou responder principalmente para esse ano, eu vou responder para a democracia em geral, que é um problema até mais grave. Eu vou começar até citando o início da democracia, ainda com os pais da democracia, os pais fundadores americanos, Thomas Jefferson, George Washington, essa turma toda, o Alex Tocqueville, quando começou a democracia americana, é uma coisa muito interessante. Assim. Eu tenho algumas teses polêmicas, não sei que as professoras vão concordar comigo, até mesmo tu, Zé Maria. Eu tenho alguns pontos polêmicos. É o seguinte, nós nunca tivemos democracia no mundo. Tá? Aquilo que nós chamamos de democracia não é, na realidade, uma democracia. Sempre foi um poder de sempre uma certa elite teve ascensão sobre as demais. Vamos dizer, sempre uma minoria teve ascensão sobre os demais. Isso é isso que nós chamamos de democracia
modernamente. É sempre isso. A gente fala, os Estados Unidos é uma democracia, mas tem uma casta endinheirada que domina a sociedade. Domina, inclusive, o Congresso, tem lobbies do Congresso e tal. Então, nunca é o governo foi do povo. Isso, se eu deixo o texto do exemplo dos Estados Unidos, que é a maior democracia, isso vale para todas. Então, o que nós chamamos de democracia no mundo nunca foi realmente a participação popular. Aí, se você recuar lá em 1770, na primeira 1780, a primeira Constituição americana, a preocupação desses caras que estavam redigindo a Constituição, que estavam realmente fundando a primeira nação democrática do mundo, era justamente essa. O povo não pode decidir. Nós temos que ter controle sobre o povo. Nós não podemos fazer, nós vamos dar voto para todo mundo vai votar, mas nós temos que ter meios de garantir que eles vão votar bem, que eles vão votar apenas em nós, que eles vão votar num certo grupo, tá? Esse grupo é certamente o grupo que tem dinheirado, eles não vão poder votar contra a propriedade privada. Então, tiveram um monte de cuidados lá já no início. Não pode ser democracia, mas na democracia, vamos lá, não é o povo todo, tá? Então, isso, e foi assim que sempre aconteceu, e de uma certa forma deu certo na democracia, né, com alguns avanços, e claro, algumas pessoas são críticas, eu sou bastante crítico do modo que nós vemos, mas né, tem bastante avanços. Pelo menos a gente não se mata no meio da rua. Não, claro, a política tem sua função, exatamente. E é importante na sociedade progredir muito, tá? Mas elas nunca foram totalmente democráticas, nunca foi, todo mundo foi ouvido. E o fenômeno novo é esse. Com as mídias sociais, todo mundo com seu celularzinho falando uns com os outros, com seus grupos de WhatsApp, de repente está todo mundo sendo ouvido. E essa é a questão. Então, essa democracia, pela primeira vez, nós nunca estivemos perto realmente da democracia plena, com vozes para todos. E como diz, as vozes nunca foram de todos, sempre tivemos as mídias que mediaram as vozes, e por aí vai. Mas agora nós estamos sem um mediador. Então, todo mundo está com voz. E que parece que ser um grande ideal, tá? Parece que ser maravilhoso, isso é o ideal que nós queríamos, foi isso quando surgiu as mídias sociais, pronto, agora nós estamos democratizando essa informação. Por um lado, certo sentido, sim, porque todo mundo agora virou, né, editor. Você pode publicar e as pessoas, né, te ouvem. Mas, ao mesmo tempo, é que eu digo, é o outro lado, é o lado sociológico. Isso chegou num momento em que a população não é educada suficientemente. Porque uma das condições da democracia é você precisa de pessoas bem informadas para que tenha uma boa discussão, para que haja uma boa argumentação. É uma das condições da democracia, é o bom diálogo. Isso é fundamental. Aí esse bom diálogo era restrito a um certo grupo da população que mantinha um diálogo mais ou menos, vamos dizer, mas com certa qualidade. E agora o que nós perdemos foi isso. Nós perdemos a qualidade do diálogo. E por isso que está sendo tão prejudicial para a democracia. Porque agora nós temos um péssimo diálogo, o diálogo do maior baixo nível possível. Esse é o fenômeno que nós estamos vendo, e que eu digo. E é isso que está fazendo com que algumas coisas algumas aberrações já tenham surgido. Por exemplo, o Brexit, você sair a Inglaterra sair da União Europeia, isso num discurso racional não ganharia nunca, porque as desvantagens são muito grandes. Mas proliferou como? Porque o discurso puxando para nacionalismo, para chauvinismo, para você inventar que o árabe ia morar agora, ia ser teu vizinho, essa conversa toda teve muito mais apelo. Então, quer dizer, o discurso irracional se sobrepôs ao racional. Então, esse é um fenômeno que nós temos que começar a lidar. Nós temos que ver como é que nós faremos daqui para frente. Como é que a gente pode fazer com que o discurso irracional que atinja mais gente, porque ele atinja mais gente, consiga fazer com que isso escolha os destinos das nações e por aí vai. Então, é nesse sentido que eu quero ver uma questão da democracia com esse baixo nível dos diálogos, das discussões que hoje estão postas pela internet, vamos dizer assim, como um todo. Então, esse é um fenômeno que requer muita sociologia a ser estudado. E essa realmente, eu confesso, essa é a minha maior preocupação de todas. Essa revolução trazida pelas redes sociais, no meu entender, traria um benefício para a democracia imediato, né? Por exemplo, elas poderiam colocar em xeque toda uma velha imprensa, toda uma maneira de você fazer notícia, de você controlar o pensamento da sociedade, e poderia pôr em xeque até o modelo econômico e social vigente ou das elites vigentes. Mas o que a gente viu na prática foi o contrário.
foram as massas, às vezes, manipuladas por robôs, né, chineses que impõem ou que propagam um determinado pensamento que, às vezes, é muito baixo, de um nível muito baixo. Né? Então, a gente tem a possibilidade, mas não se efetivou. Né? A tecnologia trouxe a possibilidade para a democracia melhorar, mas nós pioramos. Exatamente, por isso que eu lembrei por quê, quais as razões disso. Isso que eu digo que é muita sociologia. O que parecia, essas mídias sociais, que pareciam ser uma grande solução, e nós todos realmente, né, demos graças à democratização da informação, foi isso que elas trouxeram, mas no final, por conta desse outro fenômeno que eu falei, porque o ser humano gosta mais do discurso, ele é mais afeito ao discurso baixo nível do que ao discurso de qualidade, o que acabou dando foi a proliferação do discurso de baixo nível. E é isso que hoje nós estamos convivendo com isso. Informação é tudo. Gente bem informada vota bem, gente que vota bem pode pedir, pode cobrar de pessoas que estão pensando, né, antes de tomar decisões, estão pensando nas implicações, estão criticando os documentos e as leis que passam. E como eu dizia, por um lado, né, essa habilidade de usar a rede social para provocar novas ideias, provocar reflexão. Então, não se deixem cair nas arapucas que são tão boas para algumas coisas, mas que são ruins para outras. Então, não fiquem só na sua bolha. Escutem o que outras pessoas têm para dizer, porque talvez isso possa confirmar as suas convicções, ou então dar um olhar novo e crítico, né, para ser cada vez melhor, para demandar cada vez mais, para exigir mais. Temos várias ferramentas que detectam notícias falsas, temos várias ferramentas que nos permitem investigar mais sobre os nossos candidatos, vamos usá-las, né? Vamos divulgar projetos bacanas, vamos revelar o que as pessoas que a gente colocou lá estão fazendo na prática para que elas parem de fazer ou continuem fazendo. Então, eu volto a insistir nesse site Ranking Político, porque tudo que você colocou, tudo que o seu candidato fez está lá, tá? Com uma pontuação, você pode até discordar da pontuação que foi dada, mas o que ele foi está lá, qual foi a comissão que ele participou, quantas vezes ele foi na sessão, quais foram os projetos que ele propôs, qual foi a opinião dele sobre os outros projetos, com quem é que ele fez coligação. Então, use isso e use bem, né? A gente quer que vocês, que todo mundo, né, que tem esse pensamento crítico, que pode fazer mudar a cara desse país, fique aqui, tenha orgulho, né, de estar morando aqui nessa nossa terra tão linda e que faça o nosso futuro bastante melhor. Então, use a informação. Fake news tem tudo a ver com isso, porque você é grande, crescido, crítico e consegue detectar uma fake news. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que Marcelo pode me corrigir, acho que é de Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Não tenha medo de mudar de opinião, né? Exato. E de escutar outra opinião, porque pode até ratificar a sua, mas escute. Bom, nessa tua pergunta, né, das fake news na democracia, eu acho que é o impacto de qualquer desinformação na democracia, né? Então, mantenham-se informados, né? E outro ponto, não acreditem só nas mídias, porque se a gente for pensar, a gente tem aquela falsa sensação que a mídia social digamos assim, uma arena democrática, mas não é democrática. Ali são controlados por empresas. Então, se no caso a empresa tem o poder de controlar o que você vê, tem aquele experimento famoso do Facebook sobre o controle das timelines e das emoções, depois eu mando o link. Então, você não pode confiar no que está recebendo, porque a empresa controla o que você está recebendo, quando você vai ler, como você vai ler, e até mesmo o que você está escrevendo, como vai ser propagado ou não. Então, primeiro ponto, não acreditem apenas nas mídias sociais, porque são dados ali
gerenciados por empresas e, como qualquer produto, né, tem outros serviços ali que às vezes você até desconhece como usuário e você não necessariamente está recebendo a informação de uma maneira completamente transparente, né? Então, a preocupação, tente se informar da melhor maneira possível, diferentes fontes, diferentes pessoas, ouvir o outro, né? Todo mundo que chegou a comentar, e botar sempre em mente que, no caso, nós somos contra-argumentos, né? Qualquer um tem o seu pensamento, suas crenças, você discute argumentos, mas nunca você agride. Então, o básico, né? Enquanto o outro fala, você lado, contra-argumente com informações embasadas, mas nunca agrida o outro, né? Você, digamos assim, você destrói argumentos, mas nunca destrói pessoas, né? Então, é o que eu gostaria de deixar aí no final. Última pergunta, rapidinho, antes das considerações finais. Ano de eleição, o que fazer no ano de eleição? Fugir para as montanhas? Sempre. Acho que as professoras falaram muito bem. A informação é a chave de tudo. Se informe bem, né? E participe do bom debate, sabe? Entre na boa argumentação. E não precisa brigar, né? Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, bloquear os amigos, ficar chateado na vida real, né? Tirar o cara do seu grupo de amizade. Mas mais do que isso nos Facebook, eu diria o seguinte, nós mesmos, aí é uma coisa para nós mesmos que né, homens de boa vontade, tá entendendo? É que nós mesmos, às vezes, nós caímos na tentação de fazermos propaganda nas nossas timelines, entendeu? Então, eu acho assim, a propaganda nunca é um bom diálogo. A propaganda é sempre um viés, é sempre só o seu lado, você nunca está vendo o outro. Então, bom debate, é claro que você tem direito às suas opiniões, a defender os seus pontos de vista, mas defender ponto de vista é uma coisa, uma argumentação é uma coisa, propaganda é outra. Eu acho que eu mesmo já me pego várias vezes, lá estou eu fazendo propaganda, cara. Eu acho que a gente recebe muita propaganda, eu acho que a gente ter esse cuidado já levantaria muito nível. Eu falo entre nós, as pessoas de boa vontade. Eu ia dizer, não tire os amigos, sabe por quê? Porque você vai fortalecer a sua bolha. Deixe seus amigos todos para escutar os posts deles, as informações, participar desse debate com informações. Se eles não curtirem os seus posts, não xinga eles, pode ser que alguém botou um bot ali, tá? E vai tomar uma cerveja com ele, né? Ou, sei lá, suco, seja lá o que você gostar. Mas discuta, aprenda, é com diálogo que a gente constrói futuro. Use a rede social para construir diálogo. Esse espaço, a gente está terminando a entrevista, eu queria agradecer enormemente a professora Karen, a professora Jonice, o professor Marcelino. Creio que foi um podcast, uma entrevista muito bacana, que eu espero que ajude os alunos, os estudantes, os profissionais da área de tecnologia da informação e o público em geral que usa redes sociais. Para você que é o nosso ouvinte, se gostou, compartilha, dá um like, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do canal, marca os crush, marca os amigos mala, marca a galera da faculdade, do trampo, do trabalho, beleza? Fica com a gente e ajuda a gente na divulgação aí. Grande abraço. Valeu, Marcelinho. Valeu, Zé. Obrigada aí. Valeu, Zé.